Fala pessoal, tudo bem? Caio Peruso aqui com vocês. Como a gente já falou por aí, a gente está nessa correria para gravar as aulas e os cursos que vão compor a nossa formação básica, para aliviar muitos corações cheios de lamúria que querem essa formação, já já ela vai sair para vocês. E aí, numa das aulas da formação que a gente gravou essa semana, cujo tema não sei se eu posso falar, porque senão o menino sábio pode me executar. Uma delas dizia respeito ao problema da preguiça na leitura, no estudo. E aí eu estava pensando, eu falei uma coisa lá, uma coisa que eu fazia com os alunos aqui na formação presencial, um experimento, na verdade. Sempre deu certo, depois eu parei de fazer, porque causava outros problemas. Tinha um livro que eu sempre indicava para aquela pessoa, para os alunos no início do curso, que geralmente eram pessoas que nunca tinham experiência de leitura, nunca tinham parado para ler um livro, ou fizeram isso só no colégio, ou leram, sei lá, partes de um livro aí do Scruton, de um livro aí do Russell Kirk, nesse negócio todo conservador, mas elas nunca tinham parado para ter uma experiência literária, de olhar para uma obra, ler ela todinha, e depois meditar naquilo ali. E aí um aluno uma vez me falou: professor, mas se você passar isso aí eu vou ficar um mês lendo. Então, tá. Eu vou provar para você, eu disse pro aluno e depois apliquei isso aos outros, que vocês podem ler um livro quando vocês quiserem, se vocês quiserem. E aí esse teste, que agora eu quero passar para vocês aqui do nosso canal, que é com esse livro aqui do Nelson Rodrigues, A Mentira. Essa edição que eu tenho, eu acho que ela é muito difícil de encontrar. Acho que a Amazon por aí você não acha, talvez você precise garimpar na estante virtual, porém um aluno nosso tinha encontrado em PDF, então dê essa cavada aí de vocês. Por que esse livro ele serve para quebrar essa ideia? Porque o livro A Mentira começou a ser escrito em 1953, quando o Nelson Rodrigues estava numa revista, acho que o nome era Flan, e ele era publicado semanalmente, ou tinha capítulos diários, e depois foi editado compondo uma novela inteira. O livro trata do seguinte, aí vocês vão entender por que ele cura ele cura não, ele diagnostica que a pessoa de fato tem um problema de preguiça para ler. Porque esse livro, ele começa já com um seguinte problema. Existe uma família, num casarão, tem a matriarca e o patriarca, né? O pai e a mãe. Eles têm várias filhas. E todas as que são casadas, os genros moram com eles nesse casarão. Mora todo mundo junto. Porque o pai é muito controlador. E aí a mais nova, é Lúcia o nome dela. Ela tem 14 anos. Um dia ela aparece grávida. Chega a notícia de que ela está grávida. E aí todo o livro começa com esse mistério para todo mundo saber quem é o pai dessa criança, porque ela não diz. E aí, logo nas primeiras páginas, aparece o nosso primeiro suspeito, que é o vizinho dela. Só que o Nelson apresenta o cara e logo depois ele vai dizer que ele é aleijado. Você vê que ele é aleijado. A pessoa fica logo: nossa senhora, como é que isso aconteceu então? Porque é óbvio que ele é o pai da criança, mas ele é aleijado, como é que pode? Então o livro ele vai se desenvolvendo sempre em torno dessa situação da Lúcia e de como o pai dela quer resolvê-la. E você vê aí que por causa desse acidente da gravidez, ocorre toda uma desintegração familiar, as pessoas vão se revelando, vão começando a atacar umas às outras dentro de casa, e todo esse conjunto de revelações compõe uma grande mentira no lar. Mostra que o lar todo deles é uma grande mentira. E esse é o ponto do Nelson Rodrigues. Então, o livro ele tem um crescendo, ele tem um movimento sempre de criação de expectativa. Você quer saber o que foi que aconteceu com a Lúcia? Aí você fica louco, você começa a ler, você não para mais. E a linguagem é simples, é uma linguagem de jornal. Porém, você vê que a gente ainda tinha no jornal naquela época gente escrevendo de forma minimamente aceitável, fazendo literatura no jornal. Hoje em dia, nem notícia mais os repórteres conseguem fazer, né? Vocês sabem disso. Então, todo aluno meu que lia esse livro terminava em 2, 3 dias, porque ele não conseguia se segurar, ele queria ler porque ele queria saber o que estava acontecendo.
E aí dava para ler cansado depois do trabalho, dava para ler com barulho, porque a pessoa estava absorvida pela tava ávida, querendo comer logo esse livro para saber o que aconteceu. E aí todo mundo tem essa experiência com esse livro, A Mentira do Nelson Rodrigues. Você vê logo que você quer saber logo o que aconteceu. Isso prova uma coisa: se você só consegue parar para ler um livro, se concentrar com um livro desse, então está diagnosticada a sua preguiça de ler. Porque é característico da preguiça essa recusa pelo desprazer físico. E convenhamos, às vezes a gente pega um livro difícil, a gente que já não sabe ler direito, pega um livro difícil, tem que sentar, ler, fazer pesquisa em dicionário, isso cansa. Então a nossa tendência é abandonar ou seguir aí por como o sócio-construtivismo nos orienta a fazer. Meus alunos do Resgatando vão saber do que eu estou falando. Tentar adivinhar pelo contexto ou deixar que as nossas impressões completamente subjetivas não nos deixem enxergar a significação objetiva do que está escrito na obra. Então a gente tem muito mais uma projeção imaginativa da experiência do livro do que propriamente uma absorção da experiência que está aqui dentro e para depois incorporá-la na nossa imaginação. Então, para você ler um livro, você sempre tem que pegar um livro que te excite muito, que te dê prazer, que coloque a sua imaginação em polvorosa, querendo solucionar um mistério ou coisa do tipo. É por isso que muito provavelmente você só consegue ler, sei lá, Sherlock Holmes ou outra literatura mais de entretenimento, que não são mais literaturas, mas assim, hoje em dia só tá saindo coisa ruim. Então, sei lá, por isso que você só consegue ler Game of Thrones, você só consegue ler esses livros, essas obras que, assim, eles querem nos causar uma certa excitação pra gente continuar ali. Isso é sintoma de que você tem preguiça de ler. Porque a leitura, o estudo, ele não pode se basear no que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que excita, do que não excita. Às vezes a gente precisa ler e entender coisas que são um pouco chatas, são um pouco maçantes, mas muito provavelmente isso é sintoma não só de preguiça. É sintoma de que se você pegar uma obra mais elaborada, ela vai te dar muito trabalho e vai te deixar extenuado, cansado, porque a sua inteligência não tem os instrumentos de compreensão. Então é aquela coisa, eu vou te chamar para você ir para academia comigo um dia. Aí eu vou botar você no supino para você levantar 30 quilos de cada lado. É claro que aquilo vai te deixar morto, você vai pensar que aquilo não serve para nada e que você não tem que fazer supino. Se eu botar você para fazer 2 flexões, você talvez consiga fazer e vai pensar, isso aqui dá para fazer. Mas o seu critério de escolha está sendo a facilidade e a sua excitação interior. Não está sendo propriamente o seu dever, o que você tem que ler no momento que você está. O que você tem que aprender, o que você tem que buscar. Então, esse livro A Mentira é uma experiência divertida, é um livro que sim, eu recomendo que se lê, porque já dá um retrato do que estava acontecendo dentro dos lares brasileiros ali na década de 50 para 60, e o Nelson Rodrigues estava, de fato, exercendo aquilo que ele chamava do exercício da função do profeta. O profeta é aquele que diz o óbvio, segundo o Nelson Rodrigues. E se ele coloca que isso aqui é um retrato, obviamente, hiperbólico, exagerado, de um problema que já estava em germe naquele tempo, ou seja, da desintegração familiar que hoje é endêmica no Brasil, então ele viu alguma coisa que de fato estava acontecendo e retratou aqui da forma dele. Então esse livro, além de dar essa dimensão, essa experiência, vai provar para você, se você é uma pessoa que tem dificuldade de leitura, dificuldade de se concentrar, que na verdade é porque você está muito acostumado a só procurar coisas que te causam excitação. Porque, como diz o Julius Paiol no livro Educação da Vontade, a nossa vida ela é tão vazia de interioridade quanto agitada. Então a gente sempre está procurando excitação, atividade. E é óbvio que um livro só vai funcionar na nossa mão se ele também causa essa excitação. Mas aí, será que isso é bom? Será que é bom a gente ler as coisas baseado nisso? Eu acredito que não, porque a gente pode menosprezar coisas muito ricas, porém, que a gente deixa a riqueza de lado, porque pegar aquela riqueza daria muito trabalho. Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigado.